Olá, muito bom dia para você que está nos assistindo nesta manhã. Hoje o Manhã IPP vai falar de um tema, gente, que você vai concordar. Olha, né, não posso garantir isso, mas talvez sim. O tema de hoje é o mundo, né, a geração do avesso, gente, a inversão de valores. E eu começo com o nosso versículo do dia. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. E aí nós começamos o nosso tema do dia. Na nossa geração, nós vemos a verdade tida como mentira e a mentira como verdade, como certa. Você tem essa impressão também? Bem, se você acha, nós temos uma perguntinha para você refletir antes, né, da nossa entrevista, que é a seguinte: você acha que é possível o mundo de hoje permanecer sem corromper por esses problemas tão presentes nos nossos dias? Se sim, como? Nós fomos até a Igreja Presbiteriana de Pinheiros falar com os nossos irmãos. E perguntamos para eles, fizemos essa mesma pergunta. E você acompanha a resposta agora no quadro A Gente Quer Saber. Primeiramente, a gente não pode sair opinando, né, qualquer coisa, e sempre buscar na Bíblia o que seria como guia, assim, para a gente poder saber o que a gente deveria opinar, mas sempre baseado na Bíblia, né? Que é sempre nosso caminho, o que a gente tem que fazer na nossa vida, em qualquer área, principalmente quando a gente vai expor alguma coisa para alguém. Muito bom. E quem vai dar continuidade nesse assunto agora é o nosso reverendo Leonardo Campanha. Ele que é casado com a Daniela Davi e ele também é pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, formado pelo seminário JMC. Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia, Tainá. Tudo bem? Estamos aí encontrando agora em outro programa, né? A gente agora tá assim, ó. Eu quero aproveitar cada minuto do Senhor aqui, com a gente aqui, cada segundo aqui na igreja, na nossa programação, no nosso espaço. Temos muito assunto para falar e muitas coisas para aprender. Então, a sua presença, assim, é sempre muito boa, gente. Vamos ver, né? No final do programa, o pessoal vai falar, né? Não, mas é muito bom. E você que está nos assistindo, fique à vontade para encaminhar a sua pergunta. Mas antes, eu quero fazer um convite. Eu quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito em nosso canal. É isso mesmo. Aproveite esse momento antes de iniciarmos nossa entrevista e já se inscreva. É isso mesmo. É só você já está aqui no canal, né? No youtube.com/IPPinheiros. É isso mesmo. Lembrando que uma dica, né? Para quando a pessoa se inscrever no canal, ou se você já é inscrito, acionar o sininho. E marcar lá todas as notificações, né? Não algumas, mas todas, né? Todas. Porque aí, que nem nós temos alguns programas que é assim, ao vivo, assistiu, não assistiu. O nosso da tarde, né? O Sempre Juntos, ele é ao vivo, então para a pessoa assistir, basta acionar o sininho e aí não vai perder nada. E claro, os nossos cultos de domingo também. A questão da inscrição, né? Normalmente as pessoas pensam que é só para que elas recebam, né? Mas quanto mais inscritos nós temos, mais longe esse conteúdo chega, né? E se você tem sido abençoado aqui pelo canal, pelas pregações, pelos programas, né? Eu creio que parte daquilo que você pode fazer para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho é se inscrever e divulgar para outras pessoas fazendo o mesmo, né? Isso aí, obrigada, pastor. Exatamente isso, gente, porque nós temos uma campanha aqui na igreja, né, que é ser uma TV missionária. Nós somos uma TV missionária, mas a campanha é para que mais pessoas se inscrevam. A nossa meta é chegar a 1 milhão de inscritos, né? A meta, como diria, a primeira, né? Depois vai aumentando, né? Que a meta nunca para. E agora um comentário até à parte, antes de nós iniciarmos nossa entrevista. Eu vejo tantos canais aí, né,
meio... Tem uns canais ruins mesmo, com muita gente inscrita. Com muita gente. Então eu penso assim, por que não um canal como esse que... Pela graça de Deus, tem compartilhado bom conteúdo, né? Então, acho que vale a pena. Vamos lá, aproveita, já pega, compartilhe com mais amigos, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a todo o conteúdo que é feito e preparado com muito amor e dedicação mesmo para você. Agora, vamos começar a nossa conversa. Nós estamos, durante esse mês do Manhã IPP, nós vamos falar sobre as questões, os problemas dessa nova geração. E nós começamos com aquela pergunta, né? Quais são as marcas dessa geração, pastor? A gente sempre corre um risco de generalização, a gente sempre corre um risco de não conseguir colocar todas as marcas que são presentes na geração, e a gente não vai conseguir mesmo, a gente não tem tempo para isso, né? Mas eu creio que para a gente pensar no assunto de hoje, essa ideia da geração ao avesso, né? Eu creio que tem algumas coisas importantes que a gente precisa falar, tá certo? E eu creio que uma das coisas importantes que a gente vê nessa geração é que nós vivemos numa época que muitos têm chamado da pós-modernidade. E a pós-modernidade, uma das características dela é a ideia de pós-verdade. A verdade não é mais absoluta, existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade que é boa para mim, a verdade que é boa para você, contrariando, então, algumas questões importantes e fundamentos bíblicos, né? Que quando a gente pega a Escritura, ela é o que é a verdade absoluta, né? Então a gente tem essa é uma característica. Uma outra característica importante que vai ser tratada amanhã, se não me engano, essa ideia da superficialidade do conhecimento. Então nós temos uma geração que ela é marcada pelo seu grande comprometimento com o entretenimento. Então, é uma geração que tem a tecnologia à sua disposição como nunca existiu antes. Exatamente. Né? Só que com essa tecnologia vieram muitas distrações. Então, na busca pelo prazer, uma das características da época, essas pessoas, então, essa geração nova, ela é apegada ao entretenimento, às distrações dessa vida e pouco apegada ao estudo. Então, se a gente pegar hoje no Brasil, a gente tem um dos piores índices em termos de educação do mundo, né? Isso, inclusive, aqueles que fazem parte do ensino privado, comparado com pessoas de outros lugares do ensino público, a gente ainda sai pior, né? Isso, óbvio, considerando a média. Lógico que vai ter alunos que são fora da curva, mas, de maneira geral, a gente tem os piores índices de educação, né? Um dos piores índices de educação, ainda mais considerando o tamanho e a economia do nosso país. Existe uma desproporção nesse sentido, mesmo tendo um investimento do nosso PIB em educação maior do que muitas nações ricas. Não um número absoluto, mas em termos de percentual do PIB, isso deveria refletir na educação. Uma outra coisa que é contraintuitivo, a gente sempre achou que quanto mais tecnologia, quanto mais informação as pessoas tivessem acesso, mais isso contribuiria para a inteligência das pessoas. E hoje já tem estudos que apontam que nós temos atualmente a primeira geração que o QI é menor do que o dos seus pais. Então a gente tem a primeira geração que tem um decréscimo de QI. E isso aponta naturalmente para o que a gente tem vivido. Né? Uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver, né, é o uso dessa tecnologia para a coordenação de movimentos. Então, antigamente, eu poderia ter uma ideia a respeito de alguma coisa, mas eu sofreria muito para arrumar seguidores ou pessoas que se ajuntassem a esse movimento. E então, hoje, com as redes sociais, todo mundo tem voz, né? Basta você lançar uma ideia em que adeptos surgirão, então você consegue fazer barulho, mesmo não tendo fundamento nenhum para o seu pedido. E aí, mais outra característica, nós temos uma geração emocionalmente fraca. É uma geração que não sabe lidar com frustrações, uma geração que não sabe lidar com os problemas reais, uma geração que se esconde atrás da tecnologia, atrás das suas emoções. Tem até um livro de um psiquiatra ateu, né, chamado Podres de Mimados. Né? Ele analisa o sentimentalismo tóxico
né? Ele é um crítico social também. Então ele faz uma análise do sentimentalismo tóxico dessa geração, na qual as emoções elas são mais importantes do que a razão e os fatos. Então importa muito mais o que eu sinto do que a realidade me mostra. E aí por isso eu posso fazer movimentos em que determinado tipo de vidas importam mais do que outras. Eu posso fazer, entende? Aí eu posso começar a segmentar e eu posso pegar, por exemplo, a XX e XY e falar, não são apenas homem e mulher, são outras 700 opções. Tem país que está nessa loucura, né? Então, contra fatos, eles usam emoções. E as emoções, então, suplantam os fatos, e isso faz com que essa geração seja emocionalmente fraca, não saiba lidar com a realidade. E aí, eu vou falar aqui, começar algumas provocações, né? Eu fui adolescente, apesar de não, né? Já faz um tempo isso, há umas 2 décadas. A gente esquece, né? Eu fui adolescente, eu tive essa vontade de mudar o mundo, eu tinha essa ideia de que eu sei o que é melhor. E, normalmente, quando adolescente, por exemplo, a gente tende a questionar muito os nossos pais, há muito conflito com os nossos pais, né? Mas o ponto é que, muitas vezes, o adolescente não dá conta de arrumar o próprio quarto e ele quer mudar o mundo. Então, quando você olha para isso, o adolescente, normalmente, nunca trabalhou na vida e ele quer saber como uma empresa tem que fazer os seus investimentos e tratar determinadas questões. Então, a gente começa a ver pessoas sem experiência, e isso a gente pode refletir para várias áreas. A gente pode criticar administrações governamentais sem nunca ter gerido nem 10 pessoas. Né? E aí eu não quero entrar em méritos aqui mais polêmicos, né? Mas a gente tem a facilidade em criticar coisas que a gente desconhece. Exatamente. E aí isso, o pastor Nilson, se Deus quiser, tratará amanhã de maneira, como ele sempre faz, né? De maneira muito exemplar, né? Muito profunda, e como ele gosta nos mínimos detalhes. Mas a gente então tem uma geração marcada pela superficialidade, pela fraqueza emocional, pelo pouco conhecimento, né? Onde as emoções importam mais do que a razão, e que ainda assim eles conseguem se articular e criar grandes movimentos que, na verdade, não se propõem a resolver nada, né? Exatamente. E eu acho que isso é bem o nosso tema de hoje, né? Essa inversão de valores, né? Quando os sentimentos, eles tomam a liderança ali nas tomadas de decisões, nas resoluções de problemas, e isso é algo que tem que analisar bem, né? Até uma questão de tratar. E aí vem aquela pergunta, pegando tudo isso que o senhor falou, que o senhor apresentou logo na introdução do nosso programa, eu pergunto, por que será que essa inversão de valores, né, tudo isso que está acontecendo, vem numa velocidade tão rápida? Porque se nós observarmos, né, isso teve uma mudança muito rápida, e isso vem acontecendo ainda, né, de uma forma bem veloz, assim. Eu posso discordar? Você acha que não? Pode, claro, Como imagina. sempre. Por isso que nós estamos aqui para conversar. Como sempre o chato, né? Eu entendo o que você está falando, eu creio que houve uma aceleração dessa mudança. Mas eu creio que esses problemas, eles começaram a ter a sua estrutura desenhada no iluminismo. Sim. Então, quando a gente volta, quando a gente volta nesse movimento filosófico, né, no qual Deus é tirado do centro, por mais que você tivesse uma igreja forte na época que entendia de maneira equivocada as Escrituras, mas que ela ainda tinha alguma base de valor na pessoa de Deus e tudo mais, Deus é tirado do centro e o homem é colocado como aquele que dará a explicação de todas as coisas. E nós sabemos até hoje que o homem não dá conta de explicar todas as coisas. Nós não temos então coloca-se o homem no centro e aí começa uma busca para que através da razão tudo seja explicado. E a razão apartada de Deus, ela é loucura. A razão apartada das Escrituras é insanidade. A razão apartada daquele que é a verdade absoluta só trará desgraça. E aí, isso parece uma afirmação forte, mas a história nos mostra isso. Porque o movimento do racionalismo, né, já evoluindo, né, essa ideia do uso da razão, ele
buscando explicar a humanidade, explicar todas as coisas, ele culminou em 2 grandes guerras mundiais. Então, quando vem as 2 grandes guerras, o mundo fica em choque. Será que a razão é tudo isso? E ao invés de olhar para isso e falar, olha, é a razão apartada de Deus que foi o problema, eles olham e falam assim, então o problema está na razão. Então nós vamos para alguma coisa que é após a razão. E aí a gente entra, né, vamos dar uma acelerada no tempo, a gente chega no nosso tempo de pós-modernidade, da pós-verdade. Não existe mais uma única narrativa que explica a realidade. Nós sabemos que essa narrativa que explica a realidade, ela é retratada nas Escrituras. Nós sabemos que é a Bíblia que traz para nós, então, a explicação de todas as coisas. Então, hoje, a gente pega o resultado de séculos de desenvolvimento de um pensamento distanciado de Deus, séculos do homem apartado de Deus, buscando explicar coisas e trazer soluções que somente Deus poderia trazer, derramando a sua graça na vida das pessoas, e a partir, né, desses valores associados à graça, trazer solução para isso. Mas eu creio que essa aceleração que houve nos últimos anos, né, até tempos atrás, quando a gente não tinha tanto acesso à tecnologia, a gente poderia olhar, por exemplo, para os Estados Unidos e ver que ele está há 2, 3 décadas da decadência moral na nossa frente. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, ele tem tranquilo aí umas 3 décadas de decadência moral à nossa frente. Contudo, com o advento das redes sociais, com essa como que a gente fala, que é a popularização da tecnologia, né, a inclusão digital, era isso que eu estava buscando. Muitas pessoas começaram a ter acesso a isso e realidades de 2, 3 décadas da frente começaram a ser trazidas para o nosso tempo. Então, por exemplo, o Brasil é um país que sempre teve como base o catolicismo, mas um catolicismo não praticante. Exatamente. Um catolicismo de maneira geral, né, nominal, né? E aí você tinha, então, casamentos sólidos, famílias. Mas será que esses casamentos, de fato, eram sólidos? Então, a gente tinha casais que não se separavam, mas que muitas vezes o homem era infiel. Mas, mesmo assim, eles ainda permaneciam, né? Eles tinham Isso, essa coisa de... só que com o entendimento errado do que é família. Exatamente. Então, aquilo que a gente falou um pouco ontem, o fazer a coisa certa do jeito errado não justifica. Não justifica. Então, o negócio é fazer a coisa certa do jeito certo. Né? Então, a gente já tinha uma degradação moral em andamento. E agora, com essa aceleração, com esse acesso à tecnologia de maneira muito rápida, as coisas aceleraram. E aí a gente começa, então, a pegar conceitos de 20, 30 anos de degradação adiantada que tem, por exemplo, em países mais desenvolvidos e incorporar aqui dentro da nossa realidade. Então, a gente começa a ter uma degradação moral absurda. Né? Eu creio que a tecnologia, ela ajuda isso. Eu creio que essas marcas que a gente falou na primeira pergunta contribuem para isso. Então, quando eu tenho pouco estudo, quando eu me importo pouco com essas coisas, quando o que importa é o entretenimento é que alimenta para mim os conceitos. Se eu não busco em nenhum lugar, aonde eu me divirto é onde eu vou me alimentar. E é simples, você pode ver na sua vida, se você começar a ler mais as Escrituras e deixar de ver, diminuir o seu tempo com a TV, a sua forma de pensar vai sendo mudada. Sim, exatamente. Então, se você começa a estudar mais algumas coisas e começa a deixar de lado outras, não tem, por exemplo, como você querer que uma criança cresça moralmente sadia se você a deixa ouvir Anitta. Se você deixa essa criança, esse adolescente, uma novela... ouvir funk, assistir Malhação, onde todos esses conceitos estão sendo enraizados. Parte desse problema, ele está envolvido com aquilo que nós chamamos de marxismo cultural. E eu não vou, de forma alguma, ter tempo, e eu não tenho nenhum brilhantismo para explicar esse assunto, como o nosso amigo pastor Nilson tem. E a minha recomendação a você é que você vá no YouTube depois do nosso programa, tá certo? Quando não tiver nenhuma programação ao vivo aqui, exatamente, você vai lá no YouTube e você vai escrever assim, Marxismo Cultural, Nilson Júnior. Aí você vai pesquisar isso lá
né? E aí você veja no site da igreja quem é o Nilson Júnior, que tem um outro Nilson Júnior que não é o nosso, tá certo? E o bom é o nosso, tá certo? Aí você olha lá a foto do Nilson, a pesquisa, ele tem uma palestra no Seminário Presbiteriano de Jesus, são 3 palestras sobre marxismo cultural. Ai, que ótimo, ótima e ele dica. ele tem algumas coisas recentes, né, que ele fez agora no período da pandemia também sobre isso. O Nilson é fora de série nesse assunto, na maioria deles, mas e ele vai tratar então a maneira como isso permeou a cultura brasileira ao longo dos anos, e não só no Brasil, mas no mundo, e as consequências disso. Todos os problemas são oriundos dele? Não. Mas uma boa parte é. Então você vai ter uma criança, um adolescente, tendo a sua mente alimentada com malhação, com Anitta, com funk, com, sei lá, com brega, com sertanejo universitário, o que quer que seja, onde as músicas falam de promiscuidade, de adultério, né? E por aí vai. Como que você quer que uma criança que veja isso, ou então com uma criança que tem lá na malhação, beijo homossexual, pessoa sendo infiltrada com ideologia de gênero. Agora saiu um desenho no Netflix, que no desenho existe relação homossexual dentro do desenho infantil. Você viu que eles estavam votando até, né, para que, vou de forma geral, né, mas tomar cuidado com relação a isso, da homossexualidade com as crianças na escola e tudo, e foi votado. Então, assim, eles não foram a favor, né? Então nós temos tudo contribuindo para as coisas continuarem nesse nível mesmo. As coisas contribuem para que a gente continue remando contra a maré, né? Buscando a palavra de Deus, nós conhecemos. Essa é a vida, para essa é a quem vida conhece cristã. a palavra, sim. Essa é a vida cristã. Para quem né? não, então, assim, cada vez mais perdidos, né? Então você vai ter isso formando o imaginário dessas crianças e desses adolescentes. Não é à toa, né? É inspiração do Espírito na vida de Paulo, que em Filipenses 4, Paulo fala que aquilo que tem que ocupar nossa mente é o que é digno de louvor, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, que é justo. Né? Se não me engano, Filipenses 4, 8 e 9, ou 9 e 10, alguma coisa assim. Mas ali Paulo fala o que deve ocupar a mente do cristão. Porque o que ocupa a nossa mente vai conduzir a nossa vida. E isso vai fazer com a maneira como a gente enxerga o mundo. Exatamente. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu creio que todos esses fatores têm contribuído. Né? O que assistimos, o que lemos, e consumimos, a maneira como convivemos com as pessoas. Então, quando a gente pega crianças e adolescentes que ainda não têm, de maneira geral, um senso de juízo correto, de valores formados, né? Aí depois a gente vai falar sobre a importância da família nisso. Né? Inclusive, nós vamos entrar até agora já o próximo tema para a gente abordar. Isso a gente vai ver que é fundamental nessa conversa. Essa geração está do avesso, né? Como dirá no interior, o rabo está banando o cachorro, né? A banana está comendo o macaco, está tudo o contrário. Né? Você se posiciona de maneira correta e você é achincalhado. Né? Você se posiciona de maneira correta e você é perseguido. Você se posiciona de maneira correta e você é cancelado, já teve o programa. Você se posiciona da maneira correta e você que é o estranho. Né? Então hoje falar que 2 mais 2 são 4 é o errado. Exatamente. Tem até um vídeo, esse eu já não lembro como pesquisar, mas a ideia é o seguinte, uma criança vai, faz uma prova, aí tem uma pergunta 2 mais 2, ele responde 22. A professora dá 0 e o filho vai embora. Os pais vêm à escola para falar com a diretora, a professora é chamada na diretoria e a diretora fica feliz, porque a professora fica feliz porque os pais vieram na cabeça dela para tentar entender o porquê que o filho não está aprendendo direito. E, na verdade, a professora se assusta porque os pais foram brigar com ela. Quem é ela para dizer que 2 mais 2 não são 22? E aí essa professora, no fim das contas, é demitida. E aí é o errado sendo chamado de certo e o certo sendo chamado de errado. Né? Um vídeo, tem lá no YouTube também, eu já não lembro o nome, mas retrata um pouco dessa realidade que nós vivemos. Né? Muito bom. E nós temos uma questão que é o que você falou agora, né? A questão da família, casamento, criação dos filhos ali, esse tema, né? A família. Em alguns tempos não tão distantes, eram temas indiscutíveis.
tudo bem, como você mesmo levantou, às vezes da forma não certa, mesmo querendo resultado bom, né? Mas da forma não correta. Mas a gente analisando hoje, tudo está relativizado, tá tudo invertido, gente, desestruturado. E aí, como que nós podemos observar isso, pastor, e analisar essa questão, pensando assim, um pouquinho mais para frente, no futuro, né? Ou no agora mesmo, porque eu acho que nós temos que ter essa atenção já também, né? Essa é a minha leitura, a maneira como eu entendo a realidade. Eu creio que a gente vai acabar entrando num colapso e vai chegar um momento em que a gente vai fazer um retorno. É o que eu imagino. Eu acredito que, de uma certa forma, esse retorno começou a acontecer. Nós temos pessoas não cristãs, inclusive, se levantando a favor de valores fundamentais para uma sociedade. Dentre esses valores, a família. Dentre esses valores, o casamento heterossexual. Mas aqui, só para trazer algumas coisas importantes, né? Eu não preciso, e o que eu fiz aqui foi meio que de propósito, quando eu vou falar sobre casamento, eu não preciso falar casamento heterossexual. Porque só existe casamento heterossexual. E por que isso? Não existe um projeto de lei, né, para regulamentar o casamento. Eles podem dar o nome que eles quiserem, mas aquilo nunca será casamento. Eles podem chamar de casamento, mas aquilo não é. É igual o espaguete de pupunha que a gente estava falando outro dia lá, né? Nunca vai ser um espaguete. O hambúrguer de legumes, não é hambúrguer, né? A gente estava brincando sobre isso outro dia. Mas é essa a ideia. Por quê? Quem criou o casamento? Minha pergunta. Não foi o homem, foi Deus, gente. Foi Deus. Então, se foi Deus quem criou e não o Estado não tem direito de mudar aquilo que ele não cria. Exatamente. E como a gente já tem reforçado em vários programas, Deus é imutável. E se ele criou esse conceito, esse conceito que tem se seguido. Né? Então, Gênesis 1 criou o homem, né? Deus homem e mulher, Deus criou. Né? Deus, em Gênesis 2, faz o casamento. Casamento é entre homem e mulher. Não existe essa ideia de família tradicional. Família só existe um modelo. Homem, mulher e filhos. Não entra cachorro, não entra essas desgramas. Legal, quer ter cachorro, não tem problema, só não trate como gente. Né? A geração ao avesso está inclusive ao avesso porque trata animal melhor do que ser humano. Está tudo ao avesso, está tudo errado. Se preocupa mais com árvore do que com gente. Dá mais comoção morrer um golfinho que morrer um pobre na comunidade. Exatamente. Está tudo errado, está tudo do avesso. Mas a razão apartada de Deus é loucura. E pela sua, teoricamente, sabedoria, tornaram-se loucos. Tudo texto bíblico, né? Paulo já contribuindo lá na sua época, né? No primeiro século. Então, quando a gente olha para essas verdades, a gente vai vendo que conceitos que Deus criou foram distorcidos, foram detonados, e estão dando nomes diferentes para tentar substituir aquilo que Deus criou. Lembra? Lá no Iluminismo, arrancando Deus do centro, o pessoal está tentando concluir esse trabalho. Né? Então, casamento só existe um modelo, família só existe um modelo, animal continua sendo animal, ser humano continua sendo ser humano. Quem é a imagem e semelhança de Deus é o homem e não o animal. A gente vai falar disso num outro programa no Sempre Juntos. Vamos, eu estou ansiosa por esse dia. Polêmicas e tal. É mais importante que uma criança não seja abortada do que uma tartaruga não morra. Né? Então, existe pouca... olha, agora outro raciocínio, né? Existe mais comoção com uma tartaruga que morreu com um canudo do que os milhões de bebês que foram abortados. Inclusive, essa geração que trata os animais como gente, trata a gente como animal, porque eles são a favor do aborto. Eles não são a favor de vida alguma. É uma geração do avesso. Exatamente. Né? Essa geração precisa de um choque de realidade. Eu acho que é por isso que trouxeram aqui um pastor um pouco mais bruto, né? Precisa de um choque de realidade para entender que eles estão vivendo um mundo de fantasia que, na verdade, é um mundo de terror. Porque é um mundo afastado dos conceitos de Deus. E se está longe dos conceitos de Deus, está muito próximo dos conceitos do diabo. São as questões do próprio Satanás que estão influenciando essa forma de pensar. Né? O mundo jaz no maligno, o sistema mundano opera a favor dele, e nós sempre remaremos contra a maré. Então, conceitos que nunca foram discutidos nessa geração que não estuda, nessa geração que só se distrai,
são eles que estão querendo dizer o que é certo. E o que eles querem dizer que é certo é o oposto ao que Deus diz. E aí, entre a lógica deles e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre a lógica deles e Deus, eu fico com Deus. E eles vão sofrer a consequência disso, né? Então a gente tem, por exemplo, como eu já falei aqui lá nos Estados Unidos, né? Trazendo, porque eles têm pesquisa para tudo, fica mais fácil, né? Quando a gente olha como eles estão à frente há umas 2, 3 décadas nessa decadência, existem estados nos Estados Unidos que foram considerados como os estados mais liberais dentro da federação, e lá o estado tem uma liberdade de definir as suas leis e tudo mais, né? Diferente do que aqui no nosso modo. E esses estados mais liberais, nas últimas eleições, começaram a dar sinais opostos. Uhum. Porque eles começaram a ver a decadência, e aí não estou falando que eles estão vendo da maneira correta, eu não estou falando que eles estão enxergando isso porque eles têm uma cosmovisão bíblica, eu não estou falando porque eles estão fazendo uma leitura de acordo com a realidade, eles estão fazendo uma leitura de acordo com seus próprios interesses, em que eles começaram a ver que a degradação moral, que esse tipo de liberalismo, né, sexual, traz consequências terríveis para a sociedade. E isso traz, de uma maneira, degradação social. E aí esses estados já começaram a sinalizar o oposto. E aí eu, né, creio que é uma resposta natural ao longo do tempo que esse movimento surja e haja como uma resposta, como as pessoas se levantando como uma contrapartida desse tipo de pensamento, né? Então a sociedade do avesso, espero que um dia ela volte ao normal e depois ela vai virar o avesso, né? Mas depois a gente vai falar sobre a única esperança verdadeira. Nós vamos entrar como que a Bíblia, né, pode trabalhar isso, mas antes eu gostaria de dar um recadinho. O Dia das Mães está chegando e nós temos uma dica para você que é filho e quer presentear a sua mãe. É isso mesmo. O dia está chegando e com ele a oportunidade incrível de presentear quem você ama. Já está disponível no site da editora Hebron a Bíblia Pregação Expositiva em capa rosa. Olha que legal! A Bíblia Pregação Expositiva é como uma luz que ilumina o texto bíblico, levando o leitor para longe dos perigos de interpretações erradas e entendimentos incompletos, com sermões de estudos e notas do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, quer garantir a sua? Acesse o site editoraebron.com.br e compre a sua. Olha, e é isso mesmo que nós vamos falar agora, né? Já que nós estamos falando de Bíblia e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, pastor, qual que é a resposta bíblica para todas essas questões, né, que o senhor contribuiu aqui para a gente, para que refletíssemos, né? E são realidades, né, do que a gente está vivendo hoje. A resposta bíblica ela é única e simples. Jesus Cristo. É somente em Jesus Cristo que nós podemos entender os valores do reino de Deus. É somente em Jesus Cristo que a nossa vida vai ser transformada. É somente em Jesus Cristo que meu coração de pedra, que pensa ao avesso, vai ser substituído por um coração de carne que vai desejar viver da maneira como Ele quer. É somente em Cristo que a verdade é absoluta. É somente em Cristo que os verdadeiros pensamentos existem. É somente em Cristo que os valores corretos e necessários para que a gente viva bem uma vida em abundância, como Ele prometeu, é possível. A resposta bíblica para essa realidade é Jesus Cristo. É somente em Jesus Cristo que eu vou olhar para as Escrituras e entender que ela é a palavra de Deus, a verdade absoluta, a única regra de fé e prática. É somente em Jesus Cristo que eu vou entender que ela é a revelação do próprio Deus para nós. É somente em Jesus Cristo que eu vou, então, começar a viver uma vida de santidade. É somente em Jesus Cristo que, dia após dia, através da ação do Espírito que habita em nós, que nós vamos começar a desejar as verdades bíblicas no nosso dia a dia. É somente em Jesus Cristo que eu vou querer que, inclusive, os mínimos detalhes da minha vida sejam controlados por Ele. Desde o parar e não furar um sinal vermelho. Desde uma coisa simples como essa, de dar seta ou não para virar a rua, até as coisas complexas, como fazer ou não um aborto. É somente em Jesus Cristo que nós encontraremos as respostas verdadeiras. É somente nele. A resposta é simples, o manual está definido, não tem outra alternativa, né? Parar de ouvir as baboseiras do mundo, parar de ouvir os gritos de Satanás e começar a ouvir a voz mansa, doce e suave do nosso Senhor e Salvador.
Muito bom, pastor. Eu quero compartilhar aqui alguns comentários que vocês estão enviando para a gente, né? A Nelly Lima, ela escreveu o seguinte: essa louca inversão de valores só terá fim quando o nosso Senhor Jesus voltar, que os nossos olhos estavam lá no céu, Maranata. E aí, eu tenho uma pergunta, mas antes, o Johnny, ele escreveu, né? Somente em Cristo conheceremos os valores do reino. E eu tenho uma pergunta aqui. Do Fernando Domingues do Vale. Eu acho que é a pergunta polêmica que eu li. É uma pergunta polêmica, ela é bem atual, e ela diz o seguinte: pode nos falar sobre a influência do ator Paulo Gustavo na sociedade? Nós tivemos, né, a perda, né, ele faleceu também, vítima do Covid, como muitas pessoas estão, né, passando por isso, mas ele tinha uma certa influência porque ele era um ator de expressão, né, ali, ele tinha uma participação assídua em quase todos os canais, né? Quer comentar, pastor, algo? Eu quero comentar, tentando não ser polêmico. Sim. Eu não sou não acompanho o trabalho dele, né? Eu sei que ele era, a princípio, não sei se um bom humorista, uma tentativa de humorista. Sei que ele seguia valores ao avesso, né? Ele não era um cristão, apesar dele ter dito coisas bonitas, né? Como aquela da máscara que esconde o sorriso e tudo mais e tal. Mas o que a gente precisa pensar e aqui vem mais uma coisa da loucura, né? Dos avessos da vida. Existe vida mais importante do que outra? Para Deus? Para nós, entre nós, não. Não deveria existir. Não deveria, né? Então tá. Quando a gente olha para essas manifestações, e é normal quando você perde alguém que você pode admirar, né? No caso, muitas pessoas admiravam, é natural que isso gere uma comoção. Mas quando a gente olha o número de mortos pelo Covid no Brasil, são mais de 400 mil mortos, eu não vejo uma comoção por conta desses números. Por conta desses números eu vejo perseguição política, eu vejo outras coisas. Mas eu não vejo as pessoas se manifestando de maneira adequada diante dessa realidade, né? O que me assusta às vezes é o tanto de manifestação cristã, né, de pessoas que se dizem cristãs a respeito dessa morte, como se o mundo fosse ficar mais triste, como, né, meu irmão, a nossa alegria está fundamentada em Cristo. Né? Então, eu creio que a gente acaba vendo pessoas que têm menos condições econômicas sofrendo muito mais num hospital lutando contra o Covid, com muito menos recursos. Isso não gera comoção. Isso não gera preocupação nessas pessoas. Né? Então, eu vejo que existe dois pesos e duas medidas com relação às mortes, sendo que todas as vidas importam. Né? Então, eu não sei opinar sobre a influência dele, eu não sei opinar sobre o trabalho dele. O que eu sei opinar é que as vidas são importantes. E elas, para o cristão, olha, isso aqui é importante. Eu vi muita gente lamentando a morte dele, mas eu vi pouca gente lamentando a morte dele longe de Cristo. Eu vi muita gente lamentando 400 mil mortos, e eu vi pouquíssimos cristãos preocupados como está a propagação do Evangelho num tempo tão difícil. Eu vi muita gente se preocupando com 400 mil mortes por conta do Covid, eu vi pouquíssimas pessoas se preocupando com os mais de 6 bilhões ou 7 bilhões de mortos espiritualmente. Eu vi muita gente se preocupando com um vírus que mata e pouca gente se preocupando com aqueles que são dominados por Satanás, escravos do pecado. Num tempo tão difícil, a mensagem que traz conforto, a mensagem que traz a vida verdadeira, ela, por alguns, tem sido pregadas. Por muitos outros, ela não tem nem passado perto da sua linha de raciocínio. E isso mostra, mais uma vez, a sociedade, a geração do avesso. Se preocupa mais com a perda de um humorista do que a perda da sua vida, no sentido dele não estar salvo. Né? Então, a gente sabe que Deus é quem possui os seus eleitos, mas cabe a nós, né, o anunciar de Cristo em todo o tempo. E a nós, que não somos dignos de sermos salvos, o sofrer com aqueles que têm sofrido e estão perdidos. Né?
Então eu creio que nós devemos nos preocupar muito mais com os mortos espirituais do que aqueles, né? Jesus Cristo diz, né? Não se preocupem com aqueles que só podem matar o corpo, tirar a vida, né? Preocupa aquele que tem poder para salvar ou não salvar. É com esse que a gente deve se importar, né? Exatamente. E eu queria ler um comentário e logo em seguida já fazer uma pergunta que está bem ali, ó, bem perto. A Estela Mares, ela escreveu o seguinte: bom dia, as más conversões corrompem os bons costumes. As conversações. Ela pode ter escrito, mas a ideia da más conversações. As más conversações, gente, calma, eu já falei em outros momentos, quem me acompanha em outros lugares, eu tenho uma certa dificuldade com essas letrinhas pequenas. É a mesma dificuldade que a gente começa a ter quando vai passando o tempo. A resistência, dá para ampliar. Tá, bom dia. As más conversações corrompem os bons costumes. Nossa educação está de mal a pior. Agora, mais ainda. Por isso, mais uma vez digo, educar nossos filhos na verdade. E a Deni, ela colocou, né, os conteúdos discutidos aqui são de grande importância e inversão de valores, infelizmente, é uma realidade nos lares evangélicos. E entra a nossa pergunta. Como cristãos, né, como nós podemos criar nossos filhos no meio da Babilônia contemporânea, onde nós estamos inseridos? Eu acho que também tem um pouco a ver até que nós falamos ontem, né? Como viver, né, na santidade em um mundo virado. Eu vou começar com uma frase que minha esposa sempre fala. Por que você fala isso? Por que você precisa ser tão intenso? Porque é assim que tem que ser, tá? A primeira coisa que o cristão precisa entender é que o evangelho, a revelação de Deus, os valores propostos por Ele, são valores que vale a pena nós vivermos por eles e morrermos por eles, se necessário for. O cristianismo é uma religião de comprometimento com a vida, e vida integral, vida total. Por isso, por Cristo, nós devemos viver e morrer. Por isso que Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tá certo? Então, se eu falo que eu devo viver e morrer por esses valores, isso significa que esses valores devem mover a minha vida. Essa palavra é o fundamento da minha existência. E a partir dela, então, eu tenho que enxergar toda a realidade. E aí a ideia de uma cosmovisão cristã é enxergar o mundo, é enxergar a realidade a partir das Escrituras, a partir dos valores divinos. Tá certo? Então, primeira coisa, nós temos que viver e morrer pelo Evangelho. Tá certo? Nós não devemos estar preocupados com aquilo que os outros pensam a nosso respeito, porque nós sabemos o que é a verdade, e aquele que sabe o que é a verdade não precisa ficar discutindo. Aquele que sabe o que é a verdade não precisa ter vergonha. Aquele que sabe o que é a verdade apenas precisa vivê-la e morrer por ela, se necessário for. E uma coisa que eu entendo ser muito importante e que não faz parte da nossa cultura, nós devemos nos preparar para criarmos os nossos filhos. Então, quando nós não temos o costume de ler, né? Mas aqui eu entendo que quando a gente olha para esse sistema que foi montado, para esse sistema que propaga o avesso, ele trata as nossas crianças como adultos. E nós tendemos a tratar as nossas crianças de uma maneira mais infantil do que elas precisam. Então, eu estava até conversando esses dias, a gente vê as pessoas querendo adultizar as crianças na parte sexual. Então, você começa a arrumar a menina como se ela fosse uma mulher, desde cedo, só que no comportamento você trata ela como mais nova do que ela de fato é. E quando elas vão para a escola, quando elas vão para esse mundo, lá eles são tratados até como se eles fossem mais velhos do que eles são. Eles são expostos a verdades mais duras do que eles precisariam e não necessariamente da maneira como eles deveriam ouvir. Então eu entendo que uma coisa que caiu em desuso nós vivemos numa guerra. E essa é uma guerra espiritual. O cristão não está no mundo numa viagem de férias. Ele está numa expedição de guerra. O cristão não está no mundo para deitar na sombra, na rede, com água fresca. A vida não é isso.
podem ter momentos disso, não é isso que eu estou falando, mas a maneira como a gente encara a vida não deveria ser como uma colônia de férias, onde eu preciso ser satisfeito, os meus prazeres satisfeitos, eu devo viver uma vida tranquila. A vida do cristão é uma guerra. E ela é uma guerra, e os nossos filhos precisam ser preparados para a guerra. Porque o mundo que eles vão encontrar vai estar a tendência, pelo menos para as próximas gerações, que esse mundo esteja pior do que o mundo que nós enfrentamos. E aí a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa entender que os pais, e aí, né, uma coisa que nós terceirizamos demais, o pai tem a principal responsabilidade no ensino do filho e dos filhos. Né? Então, os pais são responsáveis, biblicamente falando, pela educação dessas crianças. Até fiz um vídeo sobre isso, coloquei lá no Instagram. Os pais são os responsáveis, os proponentes do ensino religioso. Tem muita gente hoje achando que tem que deixar o filho escolher a quem ele deve seguir. Está errado. Deus é um Deus de pacto. Você não deixa nem o teu filho escolher o que ele come, você vai deixar o Deus que ele vai seguir. Você precisa ensinar os seus filhos no caminho correto. E o pai, ele tem essa responsabilidade diante de Deus de cuidar do seu filho, de ensinar os seus filhos nos caminhos que eles devem andar. E para isso, eu creio que, óbvio, a gente tem a Bíblia, o manual perfeito, mas nós temos bons livros que podem nos auxiliar nessa caminhada. E eu quero mostrar para vocês aqui 3 livros que eu trouxe sobre o tema, né? O primeiro deles chama Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes, do Douglas Wilson. Né? Então, Futuros Homens, esse é um livro fundamental, no meu ponto de vista, fundamental para pais que têm filhos, tá certo? Filhos, como diria no interior, menino-homem, filho-homem, tá certo? Então, Futuros Homens, para mim, todos os pais têm que ler esse livro, a mãe também tem que ler, tá certo? Mas é o pai que vai ensinar aí esse conteúdo que está aqui no livro, uma sistematização bíblica de como preparar as crianças para enfrentar esse mundo terrível que tem lá pela frente. Um outro livro que eu quero indicar é A Idade da Oportunidade, do Paul Tripp. Né? Muito fala-se a respeito da adolescência, das dificuldades que a adolescência traz nos relacionamentos dentro do lar. E Paul Tripp aborda isso aqui, trazendo uma visão para os pais sobre as oportunidades existentes nessa fase da vida. E como um pai tem que se relacionar com o seu filho adolescente, tudo a partir de padrão bíblico, tá certo? Aqui a Bíblia é explicada e ensinada para nós em educação de filhos. E você que está com os filhos aí, né, não importa a idade, esse livro aqui, Família Guiada pela Fé, ele inclusive está no vídeo que eu fiz lá no meu Instagram, eu estou indicando ele lá, ele é do Vouri Balkan, né? Ele parece que a versão física dele está esgotada, mas nós temos em e-book esse livro, disponível naquela loja famosa lá na Amazon, né? Então, como não tem o físico, eu recomendo isso. Os outros livros, procura na Editora Hebron. Se não tiver na Editora Hebron, manda mensagem para eles lá reclamando, pede para eles comprarem, tá certo? Mas esse livro, Família Guiada pela Fé, ele é um livro com 10 capítulos, sendo que os 8 primeiros capítulos são essenciais. Os 2 últimos é um modelo de igreja, isso pode ser aplicável à sua realidade ou não, não é o nosso modelo de igreja aqui na Igreja de Pinheiros, mas os 8 primeiros capítulos são importantíssimos, né, para te auxiliar a como criar uma cosmovisão bíblica no seu filho, a questão da obediência, a questão de comportamento, a maneira como os pais enxergam os filhos. Porque hoje, e ele aborda isso num capítulo aqui, é o seguinte, quando você fala para um pai crente, o que ele acha mais importante para o filho dele? Alguns pais serão honestos e o pai vai falar que é importante que ele seja um bom profissional e que ele seja bem sucedido financeiramente. Esse está errado. Esse não é o principal objetivo de um pai ao criar um filho. O principal objetivo do pai ao criar um filho é que ele seja alguém que cresça na graça de Deus ao longo do tempo. É que ele seja uma pessoa crente. Não importa a profissão que ele tenha. Porque se ele for crente, ele desempenhará a sua profissão de maneira adequada. Ele honrará o nome de Deus na sua profissão. Então, o grande desafio do pai, dentro daquilo que foi ordenado por Deus, é criar um filho diante de Deus, para que ele cresça em graça, né? A gente fala crescer em estatura e em graça diante de Deus, né? Então, alguns pais serão pseudo-honestos,
né? Eles vão falar assim, não, o importante é que meu filho seja cristão, né? E que ele também possa ser um bom profissional e tudo mais. Quando você vai olhar a agenda dessa família, a maior parte do tempo e a maior parte da cobrança dessa família está no desempenho escolar dessa criança e não na formação do seu caráter cristão, e não na formação da sua visão bíblica de mundo. Então, muita gente fala da boca para fora, mas na agenda a gente vê que não é isso. É igual quando você fala assim, não, a coisa mais importante para mim é minha família, mas é onde eu gasto menos tempo. Tudo bem que no trabalho você vai gastar 8 horas, mas eu entendo que os irmãos captaram a ideia, né? Eu falo que o importante é minha família, mas eu não passo tempo com ela, né? E esse negócio de tempo de qualidade é uma mentira que inventaram, que a gente tem que ter tempo de qualidade com quantidade. Com 1 hora com a minha família, eu não consigo dar atenção para minha esposa e educar meus filhos. Com 1 hora do dia, não dá. E quando eu saio, o filho está dormindo, eu volto, o filho está dormindo, menos ainda. E eu não posso terceirizar para a igreja. A igreja é minha parceira, mas ela não é a proponente. A responsabilidade divina recai sobre os pais e não sobre a igreja. Então, a gente precisa colocar como prioridade na família que as crianças cresçam em graça diante de Deus. E aí, com uma criança crescendo em graça, ela vai entender, por exemplo, e os pais naturalmente vão ter que ensinar os limites e ensinar que ela precisa estudar também, mas se ela entende que Deus está dando uma oportunidade para ela de estudar e que aquilo ela glorificará a Deus, ela dará o seu melhor ali. Ela pode não ser um gênio. Ela pode ser aquela criança que não tire 10, mas ela deu o melhor. E Deus nunca pede, nesse sentido, o 10. Ele pede o seu melhor, porque Ele sabe as suas limitações. Estou falando aqui na questão da escola, né? Então, tem mais aptidão para exatas, menos para humanas. Normal isso. Dê o seu melhor nas duas. Dedique-se nas duas. Porque quando você dá o seu melhor, você cumpriu aquilo que Deus falou. E aí você vai ter um coração descansando nele, né? Então, é necessário que as famílias invistam tempo, que elas dediquem tempo, né? O Deuteronômio 6 vai falar que os pais devem ensinar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ao andar, ao sentar, ao deitar, ao acordar, ao dormir. É o tempo todo. Criança aprende com repetição. É repetição. Por isso que ela... Você acha que é a Disney que inventou que as crianças gostam de assistir o mesmo filme 10 vezes? A Disney só captou uma coisa que Deus já tinha colocado. Né? Eu lembro que na época do meu primo pequenininho, ele tinha lá o Rei Leão, né? O primeiro, né? Putz, meu menino assistiu 10 vezes, sabia todas as falas, já sabia o que ia acontecer. Criança gosta da repetição, da previsibilidade. E aí, como que a gente vai ensinar as escrituras para eles? Na repetição. Eles não precisam entender todo o conceito, porque nem a gente entende muitas vezes. A gente tem essa preocupação, mas será que eles vão entender? Você entende? Tudo não. Então ensina. O que importa para ele aprender é o Espírito que vai aplicar no coração. O Espírito que age em mim, age neles. Né? O Espírito que age em nós, age neles. Então, pais, dediquem tempo. Tempo de qualidade, mas com quantidade. Não existe 1 hora que vai resolver o problema. Tá certo? Então, dedicação, tem esses livros que foram indicados, procure lá na nossa editora, compra, leia. Esses livros, eles são direcionados mais aos pais, certo? Esses três aqui que eu indiquei, para os pais, né? Que o Futuros Homens, que a mãe pode ler, não tem nada contra a mãe ler, tá certo? A mãe pode ler esse livro, até porque a mãe vai ajudar o pai a cobrar o pai, tá certo? Mas é responsabilidade do homem. Os outros 2... aí é todo mundo junto, né? Pai e mãe se esforçando, porque aquilo que você... Outra coisa importante, tá? Conceito bíblico. O filho não é seu, tá certo? O filho é de Deus. Ele é uma herança do Senhor. E Deus te coloca na mão crianças para que você os ensine da maneira que Ele quer. Para que essas crianças, então, brilhem a luz de Cristo no mundo, tá certo? Então, por isso... é algo que vale a pena viver, investir seu tempo e dedicação. Tá certo? Não se esqueçam disso. Eu vou ser repetitivo, eu vou ser chato, faz parte da minha função, é sempre reforçar essa importância. Pais, dediquem tempo, estudem, orem pelos seus filhos, tragam para a igreja,
deem bons conteúdos, proíbam que eles assistam coisas impróprias, tá certo? Controle as amizades dos seus filhos. Recai sobre você essa responsabilidade, porque senão você vai ter dentro de casa mais um daqueles que fazem parte da geração do avesso, tá certo? Fica aqui o alerta, a recomendação, o encorajamento, recomendações de livros, para que Deus os abençoe nessa jornada, né? Porque a gente faz o que tem que ser feito, esperando sempre que o Deus do pacto, o Deus da aliança, opere nos corações. Muito bom. Aproveitar aqui que já estamos fazendo dicas de leitura. Nós temos uma agora para os adolescentes, né? Para os filhos. Isso. Que é isso que vai aparecer na sua telinha, que é o tema, a capa do livro é Isso Muda Tudo. Olha para isso mesmo. Isso mesmo, gente, isso mesmo, pastor. Mas a capa do livro é Isso Muda Tudo, gente. E o que a autora ela tenta trazer? Ela vai trazer questões comuns, questionamentos comuns que nós temos com relação à vaidade, aqueles cuidados e tudo mais. E aí, gente, em todo o tempo, né, ela fala que nós somos pressionados pelos padrões do mundo e nem percebemos o peso da influência que ele exerce sobre nós. Mas existe algo mais importante do que tudo isso, né, que tem o poder de transformar radicalmente a nossa vida, que é o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Então, junte-se a autora nessa leitura e ela fala, né, vamos cavar as verdades do Evangelho e descobrir a nossa verdadeira identidade em Cristo. Então, mais ou menos a sinopse do livro é essa. Então, fica a dica aí, se você quer presentear o seu filho. Sabemos que o Dia das Mães está chegando, mas nada melhor do que ver um filho bem encaminhado e estruturado, né? Você quer o melhor presente para a mãe do que um filho crente? Olha só, gente. E esse aí tem na Editora Hebron, né? Tá com preço promocional só. lá. Vai no site da nossa editora, Editora Hebron. Isso muda tudo. E eu acho que só uma observação importante desse livro é o seguinte. Normalmente, adolescente tem uma resistência com a pessoa mais velha falando para ele. Né? Esse livro é escrito por uma adolescente. Foi escrito por uma adolescente, agora ela já é uma jovem de 18, 19 anos. Mas é uma adolescente escrevendo para adolescentes. Agora ela tem 18 anos, isso mesmo. E o que eu acho impressionante é que quem recomenda esse livro é inclusive o Carson, um grande teólogo recomendando o livro de um adolescente. Eu fiquei com vergonha, né? Porque nem texto direito eu escrevo. Mas, então, é isso. É um adolescente falando para adolescentes. Né? Eu creio que algo importante são as lutas. Ela vive as mesmas lutas. Né? E ela esqueceu menos do que a gente já esqueceu, porque faz tempo que passou essa época pra gente. Exatamente. Ai, meu Deus. Pastor, quero agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. Quero ver aqui as mensagens. A Giovana, ela disse que já leu alguns dos livros que o senhor já indicou. E o Fernando, né, colocou aqui também a opinião dele, o Edmilson, a Lucene, todo mundo aqui. Pediram para repetir os livros. Não vai dar para a gente repetir tudo por conta do horário, mas você pode voltar à live um pouquinho, Giovana, por favor, Vanessa. E aí você consegue pegar os nomes, printa se você tiver no celular ou tira uma foto para você não esquecer, tá bom? O Adalberto, né, tá aqui com a gente, o Dal. A Nelly colocou o seguinte: pastor, quanta verdade o senhor disse agora. Concordo. A Odete, a Dani, todos aqui participaram com a gente, a Ruth, e deixaram uma mensagem para nós, interagiram de alguma forma. É um tema extremamente relevante, super atual, e nós, como igreja, não podemos nos calar. E se temos a oportunidade de falar, né, nós vamos aproveitar essa oportunidade. A igreja nunca deve se calar. Exatamente. Porque ela é a única que é a portadora da verdade absoluta. A igreja nunca deve se calar. Porque ela é a única que possui a resposta correta para os dramas humanos. Porque a ela foi dada, pela graça de Deus, a palavra dele, o seu Filho, a habitação do Espírito e o Deus Pai, que cuida de todos nós. Amém. Pastor, obrigada pela sua participação mais uma vez. E eu te aguardo semana que vem no Sempre Juntos, hein? Tá bom, tentar não estourar o tempo. Exatamente. Obrigada, pastor. Gente, agora é o nosso momento de dar o parabéns para os nossos aniversariantes do dia.
Exatamente. E nós começamos a desejar um feliz aniversário para o João Pedro Casimiro, a Juliana de Paula Araújo, a Marina Fernandes Grebe, o Miguel de Souza Gonçalves. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, ricamente, derrame bênçãos, né, sobre a vida de vocês. Meus parabéns. E nós ficamos por aqui, mas eu quero lembrá-lo mais uma vez que você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. É isso mesmo, youtube.com/ippinheiros. Faça essa busca, ou mesmo antes de sair daqui, corre lá na nosso canal, né, na página oficial ali, na inicial, e já se inscreva. A outra dica é que você acione o sininho para que você possa ser notificado automaticamente assim que um conteúdo novo, né, for levado até você, principalmente na nossa programação ao vivo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!